existe um fato histórico que marcou profundamente a vida do povo de Deus. Eles acreditavam que Jerusalém era uma cidade intocada. Ninguém podia fazer nenhum mal a Jerusalém, porque lá era a morada do grande rei, do rei Davi, e principalmente porque lá estava o templo, a Arca da Aliança, o lugar onde Deus habitava. O templo era como um escudo. Nenhum mal poderia causar alguma coisa a Jerusalém. O povo tinha essa impressão, uma falsa segurança, uma sensação de paz por estarem naquele lugar. Acontece que Jerusalém foi invadida por um outro império, o Império da Babilônia. E este império destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu também o templo. E este povo, quando vê o templo em ruínas, sofre um baque muito grande. É como se fosse uma ofensa muito grave à fé deles. Imagina, por exemplo, chegarmos um dia aqui e vermos a igreja destruída. Era uma dor que existia no coração daquela gente, daquele povo. Porque o lugar mais importante, mais sagrado, aonde Deus habitava, aonde estavam as arcas da aliança, tinha virado ruína. Não tinha ficado pedra sobre pedra. E ainda mais, foram levados cativos para a Babilônia muitos daqueles que conduziam o povo. E este povo começou a viver no cativeiro da Babilônia durante muitos anos. Foi um período muito difícil. Eles estavam ali, mas o coração estava em Jerusalém. Foi difícil, também porque estavam longe de casa, mas acima de tudo porque era uma terra estrangeira, uma terra pagã. E eles não podiam prestar culto ao Deus verdadeiro. Eles não podiam se dirigir a Deus. Faltava, portanto, a casa, família, faltava o templo, faltava o culto, faltava Deus. Eles viveram ali durante décadas no exílio da Babilônia. Inclusive ali serão também escritos alguns salmos tão bonitos, os salmos de saudade. Que se colhe a minha língua ao céu da boca, que se resseque a minha mão, se um dia eu me esquecer de ti, Jerusalém. Eles tinham esta ideia no coração de que um dia poderiam voltar para casa. Eles não queriam se esquecer de Jerusalém, do seu Deus. Acontece que outras gerações vieram, esse exílio durou muito, e alguns até se acostumaram àquela vida, acabaram se esquecendo de Jerusalém, se esquecendo de Deus. Como acontece muitas vezes com a gente também, nós nos esquecemos de Deus, a gente escolhe outros caminhos, a gente vive como que exilados, e nos esquecemos da nossa pátria, daquilo que realmente é capaz de preencher o coração, nos esquecemos de Deus, e a gente deveria ter esta sensação daquele povo cativo também, que se colhe a minha língua ao céu da boca, se um dia eu me esquecer de ti, Senhor, me esquecer da tua casa, do teu templo. Depois de muito tempo que este povo está vivendo cativo na Babilônia, é concedido a eles o direito de voltar para casa. Muitos optaram em não voltar. Eles não tinham mais a lembrança de Jerusalém. Haviam se esquecido de Deus. Só que havia ali, como a palavra de Deus diz, um pequeno resto, o resto de Israel. Aquele que se manteve fiel. Um pequeno povo, uma pequena parte deste povo, que desejava ardentemente voltar para casa. E quando é concedido a eles o direito de voltar para casa, eles partem a Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, para as três grandes religiões, né? Tanto para os cristãos, judeus e muçulmanos. Jerusalém está situada no alto de uma colina, o Monte Hebron, no alto de uma montanha. Nós escutamos na primeira leitura da missa de hoje, as tribos de Israel que sobem para este monte. Ela está situada lá, do alto deste monte. A palavra de Deus está cheia de referências. O próprio Evangelho vai nos dizendo que Jesus partiu para Jerusalém para sofrer a cruz. Ele estava a caminho de Jerusalém, ele precisava chegar em Jerusalém. As cantigas, as canções litúrgicas, né? Sobe a Jerusalém, virgem oferente. Enfim, é aquele salmo de subida. O povo de Deus agora está subindo.
Jerusalém é uma imagem simbólica, aponta para o alto, está no alto de uma montanha. Uma simbologia deste povo que está caminhando de volta para o seu Deus. E quando este pequeno resto, quando esta pequena parcela do povo de Deus volta para casa, o salmista compõe este salmo. A gente pode imaginar, ele expressa isso. As palavras que ele vai colocando neste salmo. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos para a casa do Senhor. Os nossos pés já se detêm em Jerusalém, tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, para lá sobem as tribos do Senhor. Nós estamos te vendo, lá do alto. Os nossos pés estão diante dos teus portões. E nós estamos indo para casa, por qual motivo? O Salmo também nos responde, para te louvar mais uma vez, para louvar o Senhor. Nós não nos esquecemos de Ti, a gente sentiu saudades de Ti. É como se houvesse um vazio dentro de nós, que precisava ser preenchido. Aquela não era a nossa terra, aquela não era a nossa vida. A gente não podia Te honrar, nós não podíamos Te buscar. Só que agora a gente pode voltar para casa. Nós não nos acostumamos àquela vida. Nós sentíamos saudades de Ti. A gente volta para casa agora, cheio de alegria, de felicidade. Os nossos pés se detêm em Tuas portas. Nós estamos subindo mais uma vez Jerusalém para Te louvar, Senhor, para louvar o nome do Senhor. Eu recordo um trecho da vida de São Francisco de Assis neste momento. Acho que vocês conhecem um pouco da vida de São Francisco. Francisco foi um homem que viveu distante de Deus uma vida inteira. E ele se questionava muito, ele não conseguia se encontrar como pessoa. Aliás, eu percebo isso, nós estamos vivendo uma geração doente mentalmente falando, sabe? As doenças da alma se multiplicam. A gente vê hoje crianças depressivas, ansiosas. Nunca se ouviu falar disso há um tempo atrás, hoje é comum. Nós estamos vivendo uma ausência de muitas coisas, um vazio muito grande. É aquela sensação de ter o tudo, mas ao mesmo tempo não ter nada, de ter muito, mas ao mesmo tempo ter muito pouco. E São Francisco viveu isso. Ele dizia que não conseguia se encontrar como pessoa, algo que pudesse preencher o seu coração. Um dia, ele entrou numa igrejinha, caindo aos pedaços da cidade de Assis, destruída mesmo, sabe? E tinha ali um crucifixo. E ele escutou uma voz que saía desse crucifixo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele pensou naquele momento que Deus estava falando para ele reconstruir aquela capela que estava ali, que a gente chama de porciúncula, né? Ele não entendeu naquele primeiro momento que Deus queria que ele reconstruísse a igreja, não um prédio, o edifício físico, mas a igreja espiritual. Demorou para ele entender isso. Mas ele teve um encontro com o Senhor naquele momento e a sua vida transformou. O pai dele não entendia, sua família não entendia o que estava acontecendo. Um dia, nas ruas de Assis, ele tira as vestes, entrega para o pai. Até hoje eu me dirigi a você como meu pai, agora eu me dirijo ao meu Pai do céu. Eu vou fazer a vontade dele acontecer na minha vida. Francisco vai naquela época ao Papa, porque começou a viver uma vida mendicante, e para os padrões daquela época era algo impensável, a igreja mendigar, se colocar naquela situação de extrema pobreza, de viver com os pobres. Ele vai ao Papa, o Papa não dá muita importância a ele, alguém vestido com sacos, vestido mal, mendigando, mas ele não desiste, ele fica ali em frente ao palácio do Papa. Naquela noite o Papa tem um sonho com Francisco, e ele vê um frade segurando uma igreja, como se fosse uma coluna da igreja, e ele entende ali que aquilo que estava acontecendo era algo de Deus. Francisco conseguiu preencher o coração,
Ele se encontrou. A saudade que ele sentia era uma saudade de Deus. Saía gritando pelas ruas de Assis. O amor não é amado. O amor precisa ser amado. Nós precisamos amar aquele que sempre nos amou, aquele que nos amou por primeiro. É exatamente isso que aquele povo sentia, o desejo de buscar o Senhor. Era a saudade que tomava conta do nosso coração e a saudade que deveria existir no coração da gente também. Saudade de Deus. Saudade de voltar para Ele, porque às vezes nós estamos como que perdidos, distantes de Jerusalém. Não estou falando da cidade, estou falando daquele lugar onde a gente encontra o Senhor. Nós estamos distantes da sua casa, distantes de sua morada. E infelizmente, muitas vezes, nós nos acostumamos àquela vida, que não é a vida que Deus sonhou para nós. Nós nos acostumamos a viver daquele jeito que não é a vontade de Deus, e a gente deixou de sentir saudade. Como seria bom se a gente tivesse esse sentimento no coração, a alegria de ir ao encontro do Senhor, de buscá-lo. Que alegria quando eu vi que me disseram, vou para o meu Senhor, vou buscá-lo, com o meu coração, com todas as forças da minha alma, e quando eu me deparo diante dele, é aquela sensação que Francisco e tantos outros sentiram, de preencher o coração, de encontrar aquilo que é capaz de dar sentido à vida, do recomeço. Não é sobre dignidade. Eu não comungo porque eu sou digno. Não estou aqui porque eu mereço. Não estou aqui porque eu sou digno. Estou aqui porque o Senhor me atraiu. É Ele que vai me trazendo de volta, que vai suscitando no meu coração o desejo. A iniciativa sempre é de Deus. Não é por nossos méritos. Não é porque a gente merece. Pelo contrário, nós somos míseros pecadores, nós somos limitados demais, pequenos demais. Deus não nos trata como exige as nossas culpas, mesmo que tantas vezes nos distanciamos, mesmo que tantas vezes estamos vivendo em outros lugares, em cativeiros, distantes de Deus, ainda assim Ele não desiste, Ele não consegue deixar de nos amar, e o amor de Deus nos envolve de tal maneira que um dia nos atrai, e a gente vai sentindo essa necessidade de voltar para casa. É como dizia o profeta Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu és mais forte do que eu levantei a bandeira branca, eu não quero mais resistir. Se até agora eu resisti à tua graça, ao teu amor, se até agora eu me mantive distante, eu não quero mais resistir, não quero mais viver distante, quero voltar para casa, sentir esta alegria invadindo o meu coração. Hoje a igreja celebra a solenidade de Jesus, o Cristo, Rei do Universo. Nós estamos encerrando um ano litúrgico, né? Domingo que vem a gente começa um novo ano. Primeiro domingo do Advento, que nos prepara para o Natal. Acabou o ano, minha gente. Daqui 4 semanas, 5 semanas, estaremos celebrando o Natal do Senhor. E eu acho interessante que neste dia, a igreja nos propõe para a meditação um evangelho de cruz. Não se parece com as pompas de um rei. Porque quando a gente fala de rei, talvez nos venha à mente a majestade, a glória, o poder. Por que não se colocou um evangelho que narra um dos grandes milagres que nosso Senhor fez, realizou? Por que não coloca como meditação a própria ressurreição, o Cristo que venceu a morte, que saiu do sepulcro? O contrário, o evangelho que nos é colocado para a meditação é o evangelho onde o Cristo está crucificado. Como diz Isaías, não havia beleza, todos viravam o rosto, não era bom, não era agradável olhar, era como se fosse uma chaga só. O Cristo desfigurado, despido de si, nós não conseguimos pela lógica humana olhar para a cruz e enxergar a realeza, majestade. É somente uma experiência de fé. Quando o Senhor vai a Jerusalém, vai em primeiro lugar porque Ele nos amou ao extremo. Como nos lembra o Evangelho de João, antes da Páscoa, sabendo o Senhor que chegara a sua hora de partir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até as últimas consequências. Ele sobe a Jerusalém para reinar,
para recapitular todas as coisas, para que nós possamos também ir até o encontro dele e nos submeter ao seu reinado. O trono do Senhor é a cruz. Na sua cabeça não há uma coroa de ouro, pelo contrário, é uma coroa de espinhos, desfigurados. Desfigurado ele estava. O povo que participa daquela cena não consegue enxergar ali um rei. Caçoavam dele, zombavam dele, ofereciam vinagre. O Senhor foi crucificado ao lado de 2 ladrões, e ainda um destes: tu não és o Cristo, desce da cruz. Tu não és o rei, desce da cruz. Faça alguma coisa, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Mas também do lado de Jesus havia um outro convertido, um que se encontrou com o Cristo. Eu acho bonito que os evangelhos nos apresentam algumas imagens de algumas pessoas que reconhecem o rei na cruz. É muito fácil a gente reconhecer quem o Senhor é na nossa vida, quando tudo está muito bom. É muito fácil a gente reconhecer Jesus, quando o vento está soprando a nosso favor. É muito fácil quando Ele está dando tudo aquilo que a gente espera que Ele nos dê. Difícil é a gente reconhecer o seu senhorio na dor, no sofrimento, na cruz, como este homem. Lembra-te de mim quando entrares no teu reinado, como aquele soldado romano que abriu o lado de nosso Senhor com a sua lança, e ao ver o lado aberto de Jesus, reconhece: este homem era o Filho de Deus. E nós precisamos também aprender a olhar para o Cristo crucificado e reconhecer nele o nosso Deus, nos submeter ao seu reinado, ao seu domínio, nos voltar para Ele com todo o nosso coração, como Maria, o discípulo amado, que tinha o olhar fixo no Senhor, e aquele olhar na cruz do Senhor, nas suas chagas, era capaz de alguma forma suavizar a dor que estavam sentindo naquele momento. É aquela experiência daquele povo que passa da escuridão, volta para casa, que deseja ardentemente se encontrar com o Senhor. E o quanto que a gente tem o buscado. Nós estamos buscando o Senhor, fazendo essa experiência de subir, de ir ao encontro dEle, para louvá-lo, nos submeter. É submeter a nossa vida, nossa casa, nossa família, tudo que somos, tudo que temos. É ter aquela consciência que o maior milagre o Cristo já fez: ressuscitar depois de ter passado o suplício numa cruz. É a gente buscar ardentemente o Senhor, mesmo quando a cruz chegar a cada um de nós, ter o olhar fixo nele. Santo Agostinho dizia, para aqueles que não acreditam, nenhum milagre é suficiente, mas para aqueles que acreditam, nenhum milagre é necessário. Nós não precisamos das grandes coisas, das coisas extraordinárias para crer, nós precisamos da cruz para crer. Nós precisamos olhar para o Cristo e perceber que ali está a nossa salvação. Ele nos amou ao extremo, mesmo eu indigno, mesmo eu sendo tão pecador, mesmo eu vivendo distante, cativo, mesmo eu estando longe de sua presença, Ele continua a me amar. O seu sangue foi por mim também, me salvou. Ainda que tantas vezes eu o rejeite, vire as costas, não o busque. E eu acho que hoje a gente poderia pensar o quão distante nós estamos de Deus, de sua casa. Nós poderíamos pensar neste momento, nas escolhas que a gente tem feito, buscar preencher esse vazio de alguma forma, é começar a ter saudade de Deus, uma inquietação que deveria existir no nosso coração, uma busca de buscá-lo com todas as nossas forças, até encontrá-lo. E encontrando o Senhor é como se a vida tivesse o sentido pleno, é porque ali a gente é, como diz Paulo, recapitulado, voltamos para casa. É a alegria de quem volta para casa. E no retorno para casa não existe espaço para condenação. Olha a experiência que o filho pródigo faz.
vai embora, gasta os bens, pede a herança, vive numa terra distante, se vê desfigurado. A palavra de Deus nos diz que começa a dar comida para os porcos, até começar a pensar: na casa do meu pai, até os empregados têm pão com fartura. Vou voltar para casa, vou pedir que ele me trate ao menos como um de seus empregados, para ter pão para comer. E o filho decide voltar para casa, sujo, perdido, tinha perdido a sua essência, a sua beleza. Mas quando o pai vê o filho voltar de longe, a iniciativa é de Deus, não é sua. Ele sequer espera o filho se aproximar. Ainda longe o pai vai até o encontro do filho. O salto que este pai faz, corre até o encontro dele. Naquele encontro, naquele abraço, não havia espaço para a condenação, para o julgamento. Pouco importava saber aonde o filho estava, por que ele havia gastado a herança. O que importava é que ele tinha voltado para casa. É assim que Deus faz conosco também. Mesmo se a gente está desfigurado, vivendo os cativeiros distantes, na escuridão da nossa vida, quando decidimos voltar para casa, quando reconhecemos o nosso Rei, o nosso Senhor, o amado Jesus, que tantas vezes não é amado por nós, a gente volta e Ele não nos trata com indiferença, pelo contrário, faz o que fez aquele pai com o filho que havia ido embora, nos abraça, coloca roupa nova, sandália nos pés, faz festa. Deus festeja o nosso retorno para casa, porque esta saudade que a gente tem, só pode ser sanada quando realmente nos encontramos com o Senhor. Saudade é uma palavra da nossa língua, não sei se vocês sabem disso, não tem como traduzir a palavra saudade em outras línguas. Não tem como a gente explicar a saudade. Poderia dar exemplo a vocês. Saudade de alguém que já partiu, por exemplo. É quando o sentimento da revolta se transforma num sentimento bom, as lembranças boas que ficaram. Saudade de alguém que está distante. Saudade do cheiro, saudade de algum lugar. Às vezes, por exemplo, principalmente quando eu estou assim muito triste e cansado, eu tenho saudade do interiorzinho lá do Espírito Santo, aonde eu nasci. Alguns cheiros me remetem a lá. Café, porque é um lugar que se planta café. Polenta, me lembra daquele lugar, memórias afetivas. E eu tenho saudade de lá, lugar de descanso. Saudade de ter momentos de paz. A vida está tão atribulada que às vezes a gente tem vontade. Saudade de ter os dias calmos, de calmaria. Saudade de algo, de alguém. Saudade de Deus. Já sentiu isso? Saudades de Deus. A saudade só é condição de quem está separado. Eu não posso ter saudade de alguém que está comigo, ou de um lugar que é onde eu vivo. Você não consegue ter saudade dessa pessoa que está do seu lado, porque você convive. Agora experimenta separar, estar longe, em um outro lugar. Aí surge a saudade no nosso coração, o desejo de estar junto mais uma vez, de voltar àquele lugar mais uma vez. É a mesma coisa com Deus. Se a gente está distante, chega um momento que é como se faltasse alguma coisa, e a gente começa a ter saudade dEle. Só que é Ele que vai suscitando no nosso coração, porque esta loucura de Deus, que não desiste de nós, vai como que nos incomodando, e nos incomoda tanto, até a gente perceber: eu preciso voltar, e que alegria quando eu volto. Os meus pés já se detêm ali em tuas portas, Senhor. Eu estou voltando para ti, para a tua casa, estou voltando aos teus braços. Se eu estava distante, tu me trouxe de volta. E era só isso que eu precisava, porque aí tudo se torna calmo, a dor é sanada, a gente é recapitulado, redimido pela cruz, pelo amor ao extremo até o fim. Nos submetemos ao reinado de Jesus como aquele ladrão.
lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reinado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus tem pressa. Ainda hoje, agora, neste momento. Deus tem pressa de nos amar, de nos salvar. Quando a gente decide voltar, Ele arruma tudo. Quando a gente decide deixar a vida velha, o cativeiro, Deus abre os caminhos, as portas, agora, neste momento. Talvez você está ouvindo isso e está pensando, eu realmente estou distante, eu estou vivendo outros lugares, não o lugar de Deus. A hora de tomar decisão é agora, ou ainda hoje. Neste momento, agora, neste momento, não protele, não deixe para depois, a abertura do coração precisa acontecer agora, já. Deus tem pressa de nos salvar, Deus deseja ardentemente nos amar, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o extremo, até as últimas consequências. Deus tem pressa de você, da sua vida. Comece a sentir saudade agora, neste momento. Comece a subir de novo agora, já. Comece a voltar para casa agora. Só volte o seu coração para o Senhor, e tudo mais Ele nos fará, ainda hoje. Ainda hoje Deus deu a salvação àquele homem. Se é a tua casa que precisa da salvação agora, toma a decisão agora. Estou voltando para casa porque eu preciso de Ti, Senhor. Se é uma situação difícil que você está vivendo, fala com Ele, lembra-te de mim. E se for de coração, se o teu retorno for honesto, ainda hoje Deus sempre tem pressa de nos atrair. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos para a casa do Senhor, para louvá-lo, reconhecer que Ele é Rei, e nós os seus servos, e nos submetemos ao seu reinado.